notoriedade durante o século XX por causa do regime de segregação racial que vigorava na África do Sul, quando negros eram impedidos de acessar os mesmos direitos que os brancos. Recentemente, esse termo passou a ser usado por críticos de Israel. A alegação é de que os palestinos e árabes israelenses, assim como os negros sul-africanos, vivem em um regime de segregação, sem os mesmos direitos. No dia 1º de fevereiro, a ONG britânica Anistia Internacional publicou um relatório acusando Israel de estabelecer um regime de apartheid. Eu sou Rafael Cruxin, mestre em Sociologia pela USP e coordenador de programas e projetos do Instituto Brasil-Israel. Uma voz aqui masculina na apresentação do nosso podcast, raridade. Já aproveito para dar as boas-vindas ao Rafa. E eu sou a Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. E o nosso convidado hoje é Omar Ribeiro Tomás. Ele que é professor livre-docente do programa de pós-graduação em Antropologia Social e do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Campinas e também coordena o Centro de Estudos de Migrações Internacionais na mesma universidade. Omar, muito bem-vindo ao E Eu Com Isso, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui. Aceitei o desafio de substituir a Amanda hoje, que é um desafio difícil, mas vamos lá. Omar, a gente deu uma definição agora de como o apartheid é usado comumente, né? Uma definição teórica e usual do que é o regime de apartheid. Mas como isso se dá na prática? Bom, na verdade, é importante a gente dizer que nós temos duas dimensões para falar do apartheid inicialmente. A primeira delas diz respeito digamos, a um fenômeno social, político, institucional que é circunscrito à África do Sul num determinado período, que vai de 1948 até 1992, né? Ou seja, um período em que na África do Sul você institucionaliza e você nomeia essa instituição que é o apartheid. Agora, o que é o apartheid? O apartheid é uma versão sul-africana da segregação institucional e territorial que caracteriza o tardo colonialismo, que a gente define como tardo colonialismo, europeu em distintos contextos, particularmente no continente africano, mas não só. Ou seja, é um fenômeno que vai caracterizar a presença das potências europeias entre finais do século XIX e ao longo de uma boa parte, quer dizer, primeira metade do século XX, pelo menos no continente africano como um todo, em diferentes países asiáticos, Hong Kong ou o Caribe, ou seja, aqueles territórios que eram governados como colônias ou como protetorados por potências europeias. O que caracterizava esse regime de segregação? Caracterizava fundamentalmente que os indivíduos, em função da sua origem, da sua raça ou da sua religião, não teriam acesso às mesmas instituições e não poderiam circular com a mesma liberdade por um determinado território. Ou seja, haveria uma separação efetivamente entre os corpos, seja nas instituições, seja no território. Especificamente no caso da África do Sul, que o apartheid ele significou dois movimentos, né? Um movimento que a gente pode chamar que eles se chamavam na época, inclusive, que é o que eles vão dizer de pequeno apartheid, né? Que é a tentativa sistemática e cotidiana de evitar o contato entre brancos e não brancos na África do Sul. Então, é o controle dos espaços de lazer, controles de restaurantes, hotéis, praias, transportes públicos, né? Então, essa tentativa de você controlar o cotidiano dos indivíduos, né? E depois você teria o que seria o grande apartheid. O grande apartheid é, ao mesmo tempo, uma determinada realidade e é um projeto, né? O grande apartheid significava fundamentalmente você impedir o acesso de não brancos, né, a instituições tais como instituições educativas, hospitais, enfim, meios de comunicação, certo? Você proíbe o acesso dessas pessoas a essas instituições. E, por outro lado, você projeta a ideia de uma segregação total territorial, ou seja, de você, de alguma maneira,
você, de alguma maneira, não, você efetivamente deportar as populações não brancas de territórios que passam a ser progressivamente definidos como territórios, como áreas exclusivas para eurodescendentes, para populações brancas. Então, significa você eliminar determinados bairros das cidades, né? Por exemplo, se você pega Cape Town, você tinha um bairro na região central de Cape Town, que tinha o nome de Distrito 1, né? District 1, e esse bairro, ele, num determinado momento, a partir da lei de áreas, esse bairro é destruído e a população é deportada desse bairro, né? Assim, que fica definido como um bairro branco, e a população não branca daquele território, ela é transferida, né? E a ideia era que a população não branca, particularmente a população negra, no caso, as populações que eles vão definir por uma descrição linguística, né? Populações de língua banto, a ideia é que, no limite, eles fossem deportados para regiões que seriam territórios banto, né, os famosos bantustões, né, e poderiam eventualmente sair para realizar trabalho como mão de obra estrangeira na África do Sul. Né. Um dos elementos que caracteriza o apartheid, né, o apartheid em particular, e os regimes de segregação racial tardo-coloniais, é o controle da movimentação das pessoas, né? Ou seja, as pessoas, as pessoas não brancas, né? As pessoas negras, elas teriam que ter um determinado tipo de documento para poder circular livremente na cidade, ou para poder circular em determinados horários na cidade. Então, você tinha um grande controle do trânsito de corpos. Agora, tem um outro ponto que eu queria destacar com relação ao apartheid, que me parece absolutamente fundamental. É o apartheid em particular, onde você explicitamente, você criminaliza as relações afetivas entre brancos e não brancos. Ou seja, na África do Sul, uma relação afetiva, um namoro, uma relação, um intercurso físico, né, sexual, ou a possibilidade de um casamento, ou no limite o amor, é criminalizado. Ou seja, aqueles casais mistos que já estavam juntos antes de 1948, eles passam a ter a vida deles é quase que impossível de ser levada adiante na medida em que você cria os territórios exclusivos, né? Então, se você tem uma mulher colored e um homem negro, eles eventualmente não poderiam morar no mesmo bairro, né? Então, você inviabiliza esse tipo de relação, né? E, por outro lado, a partir do final dos anos 40, começo dos anos 50, qualquer tipo de relação era criminalizado. Então, se uma mulher branca se apaixonasse por um homem negro, um asiático, uma pessoa de origem asiática, se apaixonasse por uma pessoa colored, tudo isso poderia ser levado, e era levado a julgamento. No caso de isso, ela caracterizava fundamentalmente a África do Sul e o Sudoeste africano, a Namíbia. Nos outros contextos, você não vai ter uma legislação absolutamente estrita, como na África do Sul, mas você vai ter mecanismos de controle social que, no limite, redundam no mesmo tipo de situação, em que você evita, impede e criminaliza a possibilidade de relação entre indivíduos que pertencem a grupos sociais diferentes. E, Omar, então, assim, você falou muitas coisas para explicar para a gente o que é apartheid. Algumas delas, infelizmente, na minha opinião, a gente reconhece que existe em Israel, como, por exemplo, o controle de fronteiras. Quem mora na Cisjordânia, quem mora em Gaza, não entra e sai de Israel sem um controle de fronteiras, sem um documento que identifique. Mas, ao mesmo tempo, não tem essa questão, não tem essa regulamentação, por exemplo, de transporte público, de relações afetivas, isso a gente já não reconhece. Mas esse relatório da Anistia Internacional diz que Israel impõe, abre aspas, um sistema de opressão e dominação contra palestinos em todas as áreas sob seu controle, está falando, né, áreas, território, fecha aspas, com o propósito de, abre aspas de novo, beneficiar os judeus israelenses, fecha aspas. Então, Omar, como você avalia o uso desse termo apartheid em relação ao que acontece hoje no Estado de Israel? Bom, a primeira coisa é que o uso do termo apartheid, ele é recorrente hoje em dia
para você falar de situações de discriminação que tenham por referência ideias como raça ou religião, ou seja, é muito recorrente. Então, no debate público brasileiro, nós vamos ter, em determinados contextos, você vai ter lideranças que vão falar, nós vivemos um apartheid no Brasil. Em Portugal, hoje em dia, você tem lideranças afro-portuguesas ou africanos estabelecidos em Portugal que vão falar que existe um apartheid em Portugal. E na Europa existe uma discussão que vai mobilizar o termo apartheid. Então, acho que é importante a gente ter clareza que a Anistia Internacional ela é uma organização e ela vai se apropriar desses termos em função de um debate político. Ou seja, a Anistia Internacional ela não está fazendo uma análise sociológica de Israel. Ela está fazendo uma denúncia da situação de determinadas pessoas e, portanto, ela vai se apropriar desse termo que não é utilizado exclusivamente para falar da situação israelense. Então, de alguma maneira, eu tentaria, né, num primeiro momento, desdramatizar o uso que a Anistia Internacional faz do termo, na medida em que o uso desse termo é recorrente em outros contextos de discriminação mais ou menos institucional de determinados grupos sociais. Para a gente usar países, né? Em Portugal, você não pode dizer que existe a rigor, é absurdo você dizer que existe um apartheid em Portugal. Agora, a população afrodescendente, as lideranças, elas vão ler determinados constrangimentos aos quais eles são submetidos a partir dessa chave que é o apartheid. Isso vai, no debate francês, vai surgir esse termo também. Então, de alguma maneira, de um lado, eu procuraria desdramatizar o uso do termo pela Anistia Internacional e ter clareza que a Anistia Internacional é uma organização que tem um determinado propósito e está fazendo duras críticas à atuação do Estado de Israel no território que o Estado que está sobre o seu controle, né? Ou seja, então eu diria que existe um ponto aqui que me parece fundamental, né? E aí nós partimos para, digamos, uma segunda dimensão do uso do termo apartheid, mais desvinculado de um uso político que a Anistia Internacional pode estar fazendo agora e que é legítimo, ou seja, uma crítica para você parar, pensar, ler com cuidado, debater, discutir e não ficar propriamente chocado, né? Agora tem uma outra dimensão que é assim, aí a gente pode pegar de uma perspectiva mais histórica ou mais sociológica e pensar o que vem acontecendo em Israel nos territórios que estão sob controle do Estado de Israel, sejam esses territórios definidos como Israel, ou seja, esses territórios definidos como Palestina, né? Então, o que a gente pode observar, e aí eu acho que talvez certamente o termo apartheid não traduz a realidade israelense como um todo. Agora, evidentemente que o estado de exceção ao qual as populações dos territórios ocupados, dos territórios da Cisjordânia, né, estão submetidas, se aproxima à lógica do estado de exceção a qual as populações não brancas estavam submetidas na África do Sul durante o período de apartheid, ou seja, é uma espécie de estado de exceção em que elas não têm, digamos, elas não têm acesso aos mesmos direitos que outras pessoas naquele território têm, ou a mesma proteção. Elas têm constrangimento de trânsito. Se elas querem pegar um avião em Tel Aviv, isso pode ser um verdadeiro inferno. Elas têm que se deslocar à Jordânia, elas não conseguem passar. Se uma pessoa está em Ramallah e quer visitar um parente em Belém, ela não pode fazer o caminho mais curto, que seria o caminho óbvio, né? Quer dizer, um trajeto de meia hora pode se transformar num trajeto de 3 horas, né? Então, na verdade, existe uma série de constrangimentos que a população palestina, ou pelo menos uma parte significativa dela, ou seja, aquela que não tem a documentação israelense, ela pode estar submetida e que é análoga à situação que a maneira como as populações
não brancas na África do Sul, e particularmente a população negra na África do Sul, ela percebia aquele regime que foi o regime de apartheid. Por outro lado, eu acho que, só um detalhe que me parece importante, é que, embora do ponto de vista legal, é muito difícil a gente dizer que o que ocorre em Israel, e aí agora eu não estou falando dos territórios ocupados e muito menos da faixa de Gaza. Estou falando do Estado que a gente define como o Estado de Israel. Né? Ou seja, no Estado de Israel é muito difícil a gente dizer que nós teríamos algo semelhante ao grande apartheid sul-africano. Agora, isso não impede que na vida social israelense, a população árabe israelense possa recorrer à imagem do apartheid para fazer referência a determinados constrangimentos, certo? Ou seja, constrangimentos que podem existir, e isso eu acho que a gente tem que levar muito, muito a sério, né? E justamente, na medida em que Israel é uma democracia, Israel permite um debate, né? Ou seja, em Israel você pode debater, você vai ter organizações que vão debater isso com maior ou menor liberdade, com maior ou menor constrangimento social, mas eu acho que é nisso que a gente tem que investir. Então, eu vou insistir na ideia, quer dizer, o termo apartheid, ele deve ser um termo que nos possibilite enfrentar problemas, né? E não nos deve aterrorizar, né? Dizer, não podemos falar que é apartheid, porque, na verdade, isso não está colocando Israel em xeque, né? Eu só admito que colocasse, a gente tem que normalizar Israel, inclusive para poder criticar Israel, quer dizer, para poder criticar a ação governamental em Israel. É isso que significa normalizar Israel. E eu deixo uma pergunta no ar. Só uma coisinha, Rafael, que tem uma coisa que você sabe que eu me preocupo muito, né? E que eu não encontrei respostas adequadas até agora, né? Quando eu tive pouco tempo em Israel, procurei ler o máximo que pude e tenho conversado com pessoas que têm uma maior intimidade com Israel. E uma das coisas que me preocupa, digamos, que estimula a minha reflexão, diz respeito justamente ao universo afetivo e ao universo do amor, né? Então, se de um lado em Israel você não tem a penalização de relações afetivas entre judeus israelenses e árabes israelenses, ou entre judeus e muçulmanos, você não penaliza o amor, você pode criar constrangimentos no que diz respeito a questões do casamento, etc., né? A legalização, mas você não penaliza, a pessoa não está cometendo um crime se um judeu namora com uma mulher árabe ou vice-versa. Agora, por outro lado, você tem um conjunto de constrangimentos que vão, digamos, evitar esse tipo de relação afetiva que, no limite, é a liberdade por excelência. É eu poder amar quem eu quiser. Né? Então, é essa liberdade, e aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar para Israel da mesma maneira que a gente pode olhar para outros contextos, ou seja, como é que diferentes contextos sociais produzem constrangimentos para que relações afetivas não possam ser vividas na sua plenitude ou com liberdade. E aí, novamente, a analogia com o apartheid pode ser interessante, ou seja, o apartheid era o filme de terror por excelência, porque legalmente as pessoas eram criminalizadas. Mas em Moçambique, por exemplo, você não tinha essa criminalização e, no entanto, posso garantir a vocês que se um homem branco chegasse num restaurante de mão dada com uma mulher negra, ele provavelmente seria objeto de uma pressão colossal, né? Tanto esse homem como essa mulher. Enfim, desculpa, Rafael. Não, imagina, é que foram muitos pontos agora e eu tenho vontade de dialogar com muitas das coisas que você falou, mas eu vou dar um passo atrás e te fazer uma pergunta relacionada a uma coisa que você falou há uns minutos atrás, que assim, quando você vai falando das desigualdades e dos constrangimentos, me parece que essa crítica dos constrangimentos, das desigualdades de acesso a serviços entre israelenses e palestinos, a desigualdade que existe de circulação, se você trouxer isso à tona, desculpa, não há um problema para muitas pessoas que dialogam, ou membros da comunidade judaica, ou para representações israelenses. A questão não é falar, entre aspas, mal de Israel sob qualquer contexto, mas quando você traz a palavra apartheid, aí muda.
Então, assim, tudo bem falar que há desigualdades em Israel, que eventualmente palestinos são cidadãos de segunda classe, como algumas críticas fazem, etc. e tal. Mas quando aparece o termo apartheid, aí acende um alerta vermelho e aí a discussão toma outra forma. E aí passou de uma linha que parece intolerável para muitas pessoas que, enfim, que estão dentro do debate aí sobre Israel hoje no Brasil e no mundo. E aí eu queria te perguntar por quê? Qual que é o efeito de usar esse termo para descrever Israel? Isso é uma ameaça? Isso não é? Isso é uma ameaça para os judeus da diáspora? Isso é uma ameaça para o Estado de Israel enquanto Estado? Ou para o governo que está no poder naquele momento? Porque há muita gente dizendo, por exemplo, que as acusações de apartheid à África do Sul, na ocasião, no período do apartheid sul-africano, não eram uma ameaça ou uma crítica à África do Sul, e nem uma proposição para que os brancos da África do Sul saíssem de lá. Ou seja, não era uma ameaça geral ao Estado, mas era uma questão pontual que se fazia ali, uma crítica de como as coisas estavam se dando naquele momento. Então, em relação a Israel, como que fica? Qual que é a ameaça? Qual que é o teor? Complementar a pergunta, queria falar duas coisas. Primeiro, que você foi falando, Rafa, foi me remetendo muito ao uso da palavra holocausto. E eu acho que vai num caminho muito parecido, né? Que uma parte significativa da comunidade judaica reclama muito da banalização do Holocausto. Qualquer coisa que alguém fala Holocausto, uma parte da comunidade entra em polvorosa de não podemos banalizar o Holocausto, meio que sacralizando. Eu acho que é num sentido diferente de que o apartheid é muito pesado, então a gente não pode usar essa palavra, mas eu acho que vai num sentido muito parecido. E só para embasar também isso que o Rafa falou, teve o caso até de um parlamentar árabe-israelense, o Isaui Frey, que disse, Israel tem muitos problemas, mas não é um estado de apartheid, ele é um cidadão árabe-israelense. Só para complementar, mas eu quero muito ouvir a resposta do Omar sobre essa pergunta. Eu vou situar em duas dimensões, novamente em duas dimensões, né? Eu acho que existe o uso do termo apartheid, ele pode ser problemático na medida em que o seu uso faz referência a um estado excepcional, inaceitável, absolutamente condenável e que justifica um possível isolamento internacional de uma determinada comunidade política. Então, de fato, a África do Sul, ela, se por um lado você não questionava a existência dos brancos sul-africanos, o que não era tão evidente assim, mas, digamos, se você não questionava a existência do Estado sul-africano, sim, o Estado sul-africano, a partir de um determinado momento, ele vai sofrendo um progressivo isolamento internacional, na medida em que, do ponto de vista internacional, a legislação do apartheid era inaceitável, certo? Então, e essas pressões vão ser de diferentes naturezas, mas vão sempre, digamos, enfatizar essa ideia de que você tem um Estado excepcional e que se aproxima de uma certa pirataria. Tá? Então, desta perspectiva, eu posso compreender uma certa aflição daqueles que respondem pelo Estado de Israel, ou aqueles que têm uma certa identificação com o Estado de Israel. Então, desta perspectiva do Estado, ou daqueles que têm uma relação com o Estado de Israel, evidentemente, isso é aflitivo, porque é um termo que pode justificar iniciativas como a do BDS, iniciativas em organizações internacionais que procuram criminalizar o Estado de Israel, e, evidentemente, isso alimenta um outro universo, que eu não creio que seja o universo da Anistia Internacional, né? Mas isso alimenta, evidentemente, um outro universo que nós facilmente podemos identificar como antissemitismo, né? Quer dizer, a crítica ao Estado de Israel, em determinados contextos, se confunde com algo que é francamente inaceitável, que é o antissemitismo. Então, eu diria que, de um lado, é compreensível essa reação, mas é compreensível essa relação para aqueles indivíduos que representam ou que têm uma identificação profunda com isso que nós vamos chamar de Estado de Israel, certo? Agora, do ponto de vista da gente pensar numa sociedade civil, ou a gente pensar uma sociedade civil que incorpore a população
que vivem em Israel. Árabes israelenses, judeus israelenses, ou a população dos territórios ocupados, a população que está sob a autoridade palestina. E certamente as diásporas, né, que é uma diáspora, tanto a diáspora judia como a diáspora palestina, né, você pode tentar promover um debate que se dê no campo do que eu estou chamando aqui de uma sociedade civil, que incorpora digamos, grupos que estão desterritorializados ou que estão territorializados em Israel, e que vão falar francamente, e aí vão fazer referência a contextos. Não é? Então, o uso do termo apartheid não deve nos aterrorizar. É como mais ou menos se você chegar e falar, no caso do Brasil, durante muito tempo, as lideranças negras, elas eram absolutamente banidas quando elas falavam o termo genocídio da população negra. Hoje em dia, por exemplo, eu não diria que elas não estão sendo banidas por causa disso, está sendo discutido no contexto brasileiro. Será que nós temos no Brasil um processo que se aproxima de um genocídio contra uma determinada população? É uma pergunta, e é uma pergunta legítima, que há 20 anos atrás não era. O brasileiro dizia, bom, tudo bem que aqui você tem desigualdade social, mas, aí tem sempre o mas, né? Mas não é como nos Estados Unidos, não é como na África do Sul, mas é social, porque onde tem brancos pobres, enfim. Então você tinha uma série de argumentos que as coisas vão mudando. Hoje em dia a gente consegue se aproximar desse fantasma, né? Eu não diria que com tranquilidade, porque ninguém se aproxima de fantasmas com tranquilidade, né? Ou seja, você está se aproximando com fantasmas porque basicamente você não pode mais fugir deles, né? Então eu diria, se eu fosse Omar, cidadão, e que olha digamos, que procura olhar com cumplicidade para setores da sociedade civil que estão se deparando com seus problemas, com seus fantasmas, com as suas aflições, eu diria que o termo apartheid ele tem que ser incorporado positivamente, muito mais como uma questão. Bom, será? Então vamos olhar no miúdo. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Minha pergunta é exatamente sobre isso, porque esse relatório da Anistia Internacional deixou o governo israelense, boa parte da comunidade consternada, mas ele não apresenta exatamente nenhuma novidade. Porque a Human Rights Watch já usou apartheid para falar do que acontece em Israel e a ONU também. Mesmo sem concordar com o uso específico dessa palavra, você já falou um pouco sobre isso, mas você acha que todos esses relatórios deveriam acender um alerta para as autoridades israelenses e também para a comunidade judaica que se importa com o bem-estar de Israel em todo o mundo? Com certeza. Eu acho que tem um alerta no sentido positivo, no sentido de você chegar e falar, bom, será que nós em Israel, porque se o apartheid ele faz referência a uma situação insustentável ou uma situação insuportável, quando você está trazendo esse termo, você está jogando uma questão, será que a situação em Israel não está insustentável? Eu converso muito com o Rafael e com colegas do IB, né, e outros colegas da comunidade judaica, e mais de uma ocasião, a gente percebe que o grande risco para Israel está menos fora de Israel, menos num relatório da Anistia Internacional e mais na atuação, por exemplo, do exército israelense nos territórios ocupados, que mantém um estado de exceção constante que expõe mulheres, crianças. E com isso, eu não estou dizendo que nos territórios ocupados nós não tenhamos 1001 problemas. Afinal de contas, nós estamos falando de palestinos, não de anjos, certo? Mas o que nós temos que enfrentar é dizer, bom, em que medida essa situação está ficando insuportável para uma parcela da população que não tem um estado adequado ao qual recorrer. Sempre se pode dizer que os palestinos têm o seu Estado, que seria a autoridade palestina. Mas essa ideia carrega uma certa dose de cinismo, né? Na medida em que a autoridade palestina não exerce o seu domínio pleno naqueles territórios, ela está o tempo todo em função ela exerce um domínio num determinado território, cruza a rua, já não exerce o domínio naquele território, e com isso eu não estou dizendo que a autoridade palestina é uma autoridade razoável, certo?
certamente você vai ter corrupção, violência, vai ter o que você quiser. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode equiparar a atuação da autoridade palestina à atuação real do Estado que está ali, que é o Estado de Israel. Né? E uma parte da população se sente vulnerável diante desse Estado. E, inclusive, a população árabe-israelense ou não, mas que vive no território de Israel. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, a cidade de Jerusalém, nós vamos ter uma parte da cidade de Jerusalém que é palestina, a população tem um estatuto específico, não são israelenses, mas estão sob a batuta do Estado israelense. Né? E se nós pensamos que um Estado moderno deve procurar garantir a igualdade de todas as pessoas que estão num determinado território sobre o seu domínio, sejam essas pessoas nacionais ou não, eu diria que nós temos um problema em Israel. E que não é exclusivo de Israel. Eu acho que o ponto fundamental é a gente olhar com franqueza, naturalizar o Estado de Israel. Ninguém está questionando o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. Mas certamente a gente está questionando a atuação do Estado de Israel no que diz respeito a manter uma parte da população daquele território sob uma lógica militar, certo? E outra parte da população que não se sente plena e que até gostaria de se sentir, enfim, como o árabe israelense que diz, isso aqui não é um apartheid, né? Quer dizer, então isso significa o quê? Significa que você tem um debate em curso, mas o mais importante desse debate, na minha opinião, Anita, é a ideia de que existe uma parte da população que está naquele território que está numa situação de vulnerabilidade e em função da sua origem, da sua língua, da sua religião. Né? Então, nesse sentido, eu diria que, como membros da sociedade civil, a gente tem que procurar escutar, olhar esses dados, por exemplo, ver os dados produzidos pela Anistia Internacional e ver em que medida esses dados, esses indicadores podem ser usados para você melhorar a situação daquela população, escutar essa população, promover uma transformação lá ou pelo menos, quer dizer, eu não sou nem judeu nem israelense, né? Mas certamente sou um cidadão que está preocupado com situações de vulnerabilidade de populações ali onde elas se encontrem. Né? Então, nesse sentido, eu diria que teríamos que olhar com simpatia para os setores da sociedade israelense, entre judeus e árabes, que estão querendo promover uma situação mais aceitável para aquela população naquele território, sempre imaginando que nós queremos produzir uma situação aceitável. Né? Porque o ponto fundamental aí também, Anita, é a gente pensar que durante o período do apartheid na África do Sul, você tinha uma parcela significativa da população sul-africana que lutava contra o apartheid, imaginando uma África do Sul pós-apartheid, certo? Então eu diria, de que maneira nós podemos enfrentar essa situação de desigualdade e vulnerabilidade em Israel, para o qual nós podemos usar, em determinados contextos, alguns grupos vão usar o termo apartheid para explicar essa situação, de que maneira nós podemos imaginar e lutar por uma situação que seja pós isso daí tudo, né? Eu vou até puxar a sardinha para o nosso lado, né, Rafa, aqui eu vejo, óbvio, né, do quanto se pode fazer na diáspora, que esse caminho é o caminho que o IB sempre tenta trilhar, e que eu, obviamente, né, Claro. como eu faço parte do IB, é o que eu acho mais razoável, que é você pensar num Estado que pode ser melhor, num Estado sem exclusão, num Estado que não tenha cidadãos de segunda categoria, ao mesmo tempo que não deslegitime a existência de um Estado judeu, que não é por acaso. É fazer a crítica em nome do Estado, não contra o Estado, né? Pelo Estado, para melhorar um Estado que você quer melhor, não que você quer pior, né? Omar, muito legal, Anita. E eu acho legal também sempre lembrar que quando a gente vê essas críticas, né, de fora, assim, instituições internacionais falando, tem uma situação de apartheid em Israel, as pessoas sempre tendem a assumir uma ideia de que é Israel versus Palestina, né? Como se israelenses também não tivessem disputando as narrativas sobre o que acontece lá dentro, né? Judeus israelenses, árabes israelenses
muitas instituições de direitos humanos da sociedade civil israelense estão ali lutando por um Estado melhor, para aprimorar a democracia, criticando também a ocupação. Então, a ideia de que esse relatório está passando uma rasteira em Israel é como se essa crítica não fosse feita, não a crítica do apartheid. Até tem instituições de dentro de Israel que mobilizam esse assunto do apartheid, mas muitas que não mobilizam também fazem críticas, querem aprimorar a democracia. Então, esse é um debate como qualquer outra democracia, ou, Claro. enfim, por mais que imperfeitas, estão fazendo esse debate. Então, é bom que Israel faça também. Eu queria só te fazer uma última pergunta, Omar. Porque a gente foi com uma viagem do IB para Israel, né? E fomos juntos, inclusive. Estava o Christian Dunker também, o pastor Henrique Vieira e o Michel com a gente, circulando, portanto, dentro de Israel e Palestina. Fomos para Ramallah, a gente circulou por muito lá e dentro, fora do contexto da ocupação, né? Então, em Israel, pré-67, digamos assim, percebe-se uma situação diferente da do contexto da ocupação, né? Você trouxe essa diferença bastante aqui. Mas mesmo... porque eu sempre estranhei o termo apartheid, porque quando eu circulo, por exemplo, por Jerusalém, Haifa, você vai na Universidade de Haifa, que inclusive a gente foi junto, você vê tanto árabe lá, ou no parlamento israelense, também tem árabes no parlamento, não na proporção da população árabe, mas há árabes no parlamento. E extrapolando um pouco, exagerando um pouco, nos territórios ocupados, que tem uma desigualdade brutal de locomoção, de circulação entre judeus e palestinos, mas também a gente encontrou ambientes de convivência entre os israelenses e palestinos para lutar contra aquela condição. Então, o projeto Shorashim, que a gente foi, por exemplo, de judeus ortodoxos e palestinos tentando mudar aquela realidade. Então, embora eu sempre tenha feito a crítica ao que eu vi lá, e falando, putz, esse espaço todo aqui é muito desigual, a ideia do termo apartheid sempre me parecia equivocada. E aí eu queria te perguntar, depois de toda essa conversa, você acha que faz sentido falar em apartheid ou não? Um resumo da ópera e um fechamento sobre se vale ou não usar esse termo para pensar a realidade israelense. Eu acho que tem, como eu coloquei, acho que existem duas dimensões. Existe uma dimensão propriamente sociológica e histórica, que é uma dimensão que o termo apartheid ele não é adequado, certo? Se você pensar sociologicamente em Israel hoje em dia, certamente o termo apartheid não é adequado. Agora, como eu coloquei para vocês, se a gente pensar a atuação de uma organização como a Anistia Internacional, que quer provocar um pampeiro em torno de um determinado relatório, faz todo sentido usar o termo apartheid. Por quê? Porque o uso desses termos são usos políticos. Ou seja, eu estou dizendo que do ponto de vista sociológico histórico, certamente não. Mas do ponto de vista do debate político em Israel hoje em dia, pode fazer sentido. Inclusive, e aí, nesse sentido, só estamos aqui por isso. Por isso, Nós exatamente. Estamos aqui por isso. A Anistia Internacional alcançou o seu objetivo, que foi chamar a atenção para esse relatório. Ou seja, nesse sentido, novamente, né, acho que a analogia, né, com o Brasil pode ser útil. Né? Se nós formos parar para pensar sociológica e historicamente, pensar na população negra a partir do termo genocídio, hoje em dia, talvez seja um pouco constrangedor, seja um pouco difícil. Agora, quando a população negra insiste no termo genocídio, ela está querendo dizer alguma coisa. E aí valeria a pena escutar o que está sendo dito aí, né? Ou seja, é um termo forte, porque, evidentemente, o que você vai dizer? Ah, não, no Brasil não acontece o que aconteceu em Ruanda. Provavelmente não, realmente, o que aconteceu em Ruanda não é o que acontece no Brasil. Mas por que algumas lideranças negras no Brasil puxam esse termo? Porque justamente querem chamar atenção para uma situação que é insustentável, que é uma situação insuportável para uma parcela da população brasileira. Né? Então, eu diria que, eu vou construir aqui uma analogia com Israel, né? Eu diria que para uma parte da população que habita aquele território, ela pode estar vivendo constrangimentos que, para ela, no debate político, ela vai se apropriar do termo apartheid. Agora, eu diria que por isso que eu digo, tem duas dimensões. Se eu for um sociólogo,
ou um historiador olhando para aquela realidade, eu até posso construir comparações com outras situações de segregação territorial e espacial. Nós podemos falar da Argélia sob domínio francês, nós podemos falar da Angola sobre domínio português. Então, a gente vai estabelecer, a gente está o tempo todo estabelecendo conexões, certo? Agora, por outro lado, se você for pensar a realidade contemporânea, ela não, e o próprio, se nós pensarmos bem, um autor que a gente pode fazer uso com uma certa tranquilidade, é o próprio Eduardo Said, que num determinado momento ele procura distanciar Israel da realidade colonial europeia na África, porque ele vai falar justamente de uma grande questão, que eu acho que é uma questão, Anita e Rafael, eu acho que é uma questão para a gente enfrentar essa situação, e a gente pensar nessa relação de intimidade que deve existir entre judeus e árabes na medida em que eles estão atrelados a um destino comum, ou seja, tanto judeus como os árabes, os palestinos, o destino é aquele território, é você conviver naquele território, e isso implica numa certa intimidade, que pode se dar em diferentes dimensões, né? Mas eu acho que esse é um grande desafio para a gente pensar. Uma intimidade que não necessariamente é assumida, porque você conversa, não, eu não tenho nada a ver com eles, eu não... Mas se você fosse para a África do Sul e conversasse com um branco sul-africano no final dos anos 80, ele provavelmente diria, olha, para mim um Zulu é como um marciano. Só que tem um problema, o Zulu está na esquina da tua casa, o Zulu é o dono da lojinha, o Zulu é, eventualmente, um empregado doméstico, no caso da África do Sul. Então, você tem uma relação de intimidade, sim, né? E a intimidade, ela, de alguma maneira, é imposta por um destino comum, certo? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, para a gente pensar, Israel. Eu vou fazer só uma pergunta que não está nem tanto nessa linha lógica que a gente vem construindo, só para fechar, e depois, se a gente se alongar demais, a gente pode até tirar ela desse episódio. Mas eu quero muito te fazer essa pergunta. Judeu, durante o apartheid sul-africano, era branco? E como que foi definido se judeu seria branco ou não no apartheid sul-africano? Foi assumido a priori que judeu seria branco ou houve uma disputa para essa definição? Houve uma construção. Os judeus, eles eram, digamos, o movimento o apartheid, ele tem origem no nacionalismo africans na África do Sul, ou seja, digamos, o projeto era um projeto branco de língua africans, né? E nesse sentido o judeu era um problema, porque o judeu, no caso o judeu da África do Sul, era o oposto desse nacionalismo africans. Por quê? Porque o judeu é um cosmopolita, certo? Então o judeu é um grande problema. Da mesma maneira que os ingleses vão ser um grande problema, ou os anglófonos vão ser um grande problema, certo? Então, digamos, o nacionalismo africans, ele encerra determinadas características antissemitas. Agora, quando o apartheid é institucionalizado em 1948, ou seja, você já tem aí décadas de presença judia na África do Sul, né? E uma conexão muito potente, particularmente entre judeus sul-africanos e judeus sul-africanos e anglófonos na África do Sul, os judeus são brancos. Quer dizer, em 1948 ninguém discute que os judeus não são brancos. Eu vou destacar aqui, existe um personagem, o Kalensky, que era um personagem fascinante, que era um sul-africano que vai assumir uma posição de destaque na Rodésia, no caso a Rodésia do Norte, atual Zâmbia, né? E ele chega a ser primeiro-ministro da Rodésia do Norte e era um entusiasta do regime de apartheid, né? E, ao mesmo tempo, o que nós vamos ter na África do Sul? E eu acho isso aí extremamente interessante. É uma mobilização crescente de lideranças judias sul-africanas na luta contra o apartheid, né? Ou seja, isso eu acho que é um ponto que é
que é historicamente demonstrável, ou seja, o desconforto de uma parcela significativa da população judia, da juventude judia, com relação aos rumos do apartheid na África do Sul. Agora, em 1948, quando o apartheid é institucionalizado, os judeus são brancos, mas nada disso é ponto pacífico. Há uma construção. Quer dizer, certamente são brancos, mas não são brancos confiáveis. Os ingleses também não eram, os anglófonos, digamos, também não eram confiáveis da perspectiva dos africanos, que vão estar o tempo todo lembrando a guerra anglo-boer, né? Quer dizer, então, essa ideia de que você tem um projeto nacional que se depara com múltiplos inimigos, né? No limite, o inimigo fundamental é o negro que pode poluir, que representa uma ameaça à minha própria existência, né? Agora, você tem outros patamares de inimigos, e aí o judeu é um inimigo, sim, porque ele é considerado... Quem é o judeu na África do Sul? O judeu é um cosmopolita, é um sujeito que está em Joanesburgo, enfim, está na universidade, certo? Se você for pegar os antropólogos sul-africanos, uma parte significativa da antropologia sul-africana nasce a partir da atuação de judeus. Gluckman era um judeu sul-africano, o Shapiro era um judeu sul-africano, a Hilda Cooper é uma judia sul-africana, o Léo Cooper era um judeu sul-africano que sai da África. Todos eles têm que sair da África do Sul. Por quê? Porque eles não convivem com o regime de apartheid. O Gluckman é impedido de trabalhar. A Hilda e o Léo Cooper vão para os Estados Unidos, e o Léo Cooper funda o primeiro centro de estudos de genocídio, é fundado por um judeu sul-africano em Los Angeles, certo? Na Universidade de Los Angeles. Então, o que você tem? Você tem aí um universo judeu sul-africano que é profundamente crítico ao apartheid. A Nadine Gordimer, por exemplo, prêmio Nobel da literatura sul-africana, o que ela dizia? Eu sou uma judia sul-africana. Eu sou judia e sou profundamente sul-africana. Então, eu diria que os judeus são brancos, sim, mas o universo branco na África do Sul era um universo em conflito permanente, né? E não era ponto pacífico. Nunca foi ponto pacífico, certo? No apartheid não tem nada que seja ponto pacífico. Omar, muito obrigada. A gente quer agradecer demais a sua participação, o esforço que você fez para estar aqui com a gente hoje. Eu acho que em 153 episódios, esse, sem dúvidas, é um dos que mais tem a cara do que é o IB. Então, eu acho que isso é muito importante, muito significativo. Então, recapitulando, a gente conversou hoje com o Omar Ribeiro Tomás, ele que é professor livre-docente do programa de pós-graduação em Antropologia Social e do programa de pós-graduação em História na Universidade Estadual de Campinas e também coordena o Centro de Estudos de Migrações Internacionais na mesma universidade. E já vou aproveitar aqui para agradecer o Rafa, que também fez um enorme esforço para que esse episódio desse certo. Muito obrigada aos dois, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer aí estar aqui com vocês também. E para fechar, então, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.